No dia 23 de maio de 2010, uma advogada de 34 anos deixava a casa de seus avós após um almoço em família na cidade de Guarulhos, São Paulo. Ligaram e desligaram, só falaram para o meu filho: eu sei onde está a sua irmã e anota o endereço. Ela entrou em seu automóvel, acenou para os seus parentes e seguiu viagem. Ninguém poderia imaginar que aqueles seriam os últimos passos registrados de Mércia Nakashima. Nas horas que se seguiram, o silêncio do telefone celular e a ausência de respostas acenderam o alerta da família. Mas o que começou como uma angustiante busca por uma pessoa desaparecida rapidamente se transformou em uma das investigações criminais e periciais mais complexas da história do Poder Judiciário paulista. O senhor tem seguro no seu carro? Foi aí que foi uma das primeiras mancadas dele, que é aí que ele também deu uma, em cima de mim, uma de pavãozão. O que o senhor acha? Eu falei, não sei. Eu tenho uma Sportage. Eu falei, parabéns. Uma Sportage de... Eu não lembro na época se ele fosse 70 mil, 60 mil. Eu sei que era um carro 0 km, na época que custava isso. Eu falei, custa isso? Então, mas o senhor tem seguro? Tenho seguro. Eu falei, então tá, me dá as placas do seu veículo. Só que nesse momento que ele me passou todos esses dados, eu fiquei com o documento dele, eu já pedi para que o pessoal levantasse nas companhias de seguro se esse carro tinha rastreador. Por trás do desaparecimento da advogada, havia uma intrínseca teia de relacionamentos interrompidos, álibis meticulosamente preparados para uma tentativa quase perfeita de ocultação de provas. Neste documentário especial, nós reconstruímos passo a passo a investigação que mobilizou a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Ministério Público e o Instituto de Criminalística. Eu tenho mania de sapato, eu pedi o mandado de busca e apreensão, fui na casa dele, quando ele não estava foragido, entrei e peguei uma jaqueta que ele sempre usava, sempre aquela marrom ou era o paletó, e aquele diabo daquele sapato que era sempre o mesmo. Podia estar contando que tivesse, mas era o mesmo sapato, tivesse calça jeans, era o mesmo sapato. Esse sapato foi para perícia, ele lavou o sapato. Só que essa algazinha que dá lá, dá naquela represa ali. É um certo? Tipo de alga que tem naquela represa. Que tem naquela represa, entendeu? Em Nazaré Paulista. Foi um biólogo que fez e falou, isso aqui dá aqui. Então aí, essa já deu uma prova que ele lavou, mas deu. Misael foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. Ficou 12 anos em regime fechado e hoje caminha pelas ruas como um homem livre. Está no regime aberto mais 8 anos desde 2023. Como a ciência forense conseguiu encontrar a prova irrefutável em um grão de poeira e um vegetal invisível a olho nu? Acompanhe, a partir de agora, a reconstituição completa do caso que provou que a natureza não guarda segredos diante da perícia criminal. Durante dias, a família de Mércia viveu uma angústia da incerteza. Amigos e familiares espalharam cartazes pela região metropolitana de São Paulo, enquanto a Polícia Civil dava inícios aos primeiros depoimentos. A primeira grande reviravolta ocorreu quando um pescador local procurou as autoridades com uma informação crucial. No início de junho, ele relatou ter visto um veículo ser empurrado para dentro das águas da represa de Nazaré Paulista, na noite do desaparecimento, seguido por uma pessoa que se afastava do local em outro automóvel. Equipes de mergulhadores foram deslocados para a área indicada. No dia 10 de junho de 2010, o veículo da advogada foi localizado submerso a mais de 6 metros de profundidade. As janelas estavam abertas e os pertences pessoais no interior. A remoção do automóvel das águas confirmou os piores temores das autoridades. Mércia havia sido vítima de um ato planejado e violento antes que o veículo fosse lançado na represa. O local isolado, a profundidade das águas e o horário escolhido indicavam que o responsável conhecia bem a geografia da região e acreditava que a água apagaria todos os vestígios. Esse caso chegou para mim porque uma jovem advogada desapareceu em Guarulhos. Até aí desaparecem várias pessoas e voltam, e essa era um caso mais um, que estava na delegacia de Guarulhos, lá na delegacia de Guarulhos, só que a família, como ela sempre foi muito ligada à política, não queria mais que ficasse lá, visto que eles achavam que o Misael não encontrava mais com ela, então, e como ele tinha assim foi ex-policial militar, foi ex-namorado dela, até então achava que era ex-namorado, mas ele continuava saindo com ela. E que nós provamos isso na investigação.
E aí eles queriam que tirasse lá e viesse para a delegacia de Aparecida, e veio para mim. Porque ele, como ele era advogado, reformado na Polícia Militar, ele tinha muito bico de segurança, então ele era um cara conhecido na cidade. E então eles não queriam que fosse feito lá, em lugar nenhum. Tanto é que estava uma delegacia em Bom Sucesso. Esse inquérito, que aliás já tinha sido instaurado, veio para mim, na delegacia de Desaparecido, veio para São Paulo, que eu acho que teriam investigado, mas aqui em São Paulo ficou um pouco fora da força que ele tinha naquela região. Não digo que ele teria força na Polícia Civil, digo que ele teria força ali dos conhecimentos, como policial militar que foi. Com a confirmação do evento fatal, a divisão de homicídios voltou suas atenções para o círculo próximo de Mércia. O principal foco das atenções recaiu sobre Misael Bispo dos Santos, ex-sócio e ex-namorado da advogada. O relacionamento do casal havia chegado ao fim meses antes de forma conturbada, marcado por desentendimentos e recusas em aceitar o término. Misael, que possuía formação jurídica e treinamento na Polícia Militar, apresentou um álibi detalhado para a noite de 23 de maio. Ele sustentou que permaneceu em seu veículo na companhia de uma acompanhante próxima ao hospital e depois seguiu para a casa de familiares, afirmando que jamais esteve na região de Nazaré Paulista naquela data. Contudo, a equipe de investigação cruzou os dados do álibi com a tecnologia de rastreamento telefônico. A quebra do sigilo das estações Rádio-Base, a ERB, revelou um padrão totalmente divergente das versões oficial do suspeito. Naquela noite, foram registradas mais de dezenas de chamadas entre Misael e um vigilante de nome Evandro Bezerra da Silva. Mais do que isso, o sinal de telefone de Misael não permaneceu fixo onde ele alegava estar. As antenas captaram o deslocamento do aparelho, saindo de Guarulhos, percorrendo a rodovia e emitindo sinal na área de cobertura exata da represa de Nazaré Paulista, no mesmo intervalo de tempo em que a vítima desapareceu. Aí nós começamos a investigar ele. O que fizemos? Quando nós começamos a investigar ele, na verdade nós pegamos 60 dias antes do sumiço dela e o restante depois. Nós puxamos todos os lugares que ele foi. Então, quer dizer, aí foi na época que eu... Lembra que eu chamei o Simone. Por que o Simone? É o Simon. O Simone é um policial do antissequestro, trabalhou com a gente há muito tempo. E todo sequestro que desvendou dentro do sequestro foi ele que pegou alguma mancadinha do sequestrador e a gente chegou ou na vítima ou prendeu os caras. E esse, eu falei, eu lembro que eu liguei para ele, trabalhava no sequestro, e o Ronaldo Sai, que hoje é o diretor dele, ele era subordinado. Falou, me empresta esse cara para ele me ajudar aqui a investigar esse caso, que eu acho que isso aqui é caso para ele. Aí ele já começou, quando ele viu o rastreador, aí ele começou a levantar o rastreador, e ele é bom também, nós também pedimos para ele levantar todos os telefones. Foi aí também que nós demos muita confusão, porque na época eu também peguei para ele, me dá todos os telefones. Nós descobrimos que ele tinha 5 linhas de telefone, o senhor Misael. Celulares. Celulares, linhas, em cada número. Esse pessoal gostava do número, e ela também tinha, a Mércia. Então, 5 telefones. E aí tem um sexto que ele que descobre, que o Misael nunca mostrou para nós, que foi o dia que ele usou, 17 ou 18 vezes no dia que ela sumiu, e só fala com o Evandro. Então foi aí que nós chegamos também nele, por causa desse telefone. Tudo isso quem foi? Foi o Simone. Aí ele fugiu, foi embora. E essa hora vem um monte de besteira. Quando nós começamos a ir um pouco mais a fundo, que nós começamos a ver o Misael, que o Simone começou a me passar, eu não passava para a família, olha, aqui há um mês antes ele para muito nesse posto de gasolina, que a gente começou a ver o que era, mas até então a gente não sabia que esse cara era o cara que foi buscar ele no dia que ele sumiu com ela, mas isso foi tudo fechando. O Simone é campeão mundial de xadrez de polícia, o Simone. Então você vê, então é um xadrez que ele montou uma investigação para pegar, porque ele não deve saber, no meio da investigação já tinha mais ou menos que ele tinha sumido com ela, mas até então eu não tinha ele na cena do crime em lugar nenhum, do que estava no rastreador. Então ele sai de manhã, anda 40, nós fizemos igualzinho, andou a 40, parou aqui. O que é aqui? Aqui mora minha filha. Olhamos, a filha dele mora aqui. Fizemos todo o percurso, aí ele vai. Aí até então a gente não sabe que existe o Evandro. Porque ele para de manhã, 10 horas na feira. O que você vai fazer? Eu fui na feira. Mas você foi na feira por que não? Porque eu vou lá na feira. Mas até então ele não falou que ele tinha um cara que fazia bico que ele pagava, que era o Evandro. Nada. Fui lá comprar os negócios, ainda ganhei uma mulher. Ele falou, ainda ganhei uma mulher, ainda levei a mulher para casa. Mas aí nós vimos, o rastreador realmente, ele saía da feira e foi numa outra rua que é onde ele deixou a mulher. Quer dizer, o rastreador mostrou, era verdade. Então, esse é um galã, né? A tecnologia colocava o suspeito na rota, mas a defesa ainda argumentava que o sinal da antena cobriu uma área extensa e que isso não provava a presença física na margem da represa. Faltava a prova material definitiva. Como eu falei que eu tenho mania de sapato,
Eu pedi mandado de busca e apreensão, fui na casa dele. Quando ele não estava foragido, entrei e peguei uma jaqueta que ele sempre usava, sempre aquela marrom ou era o paletó. E aquele diabo daquele sapato que era sempre o mesmo. Podia estar com terno que tivesse, mas era o mesmo sapato. Se tivesse calça jeans, era o mesmo sapato. Ele já conhecia o sapato. Já conhecia o sapato dele, ele era o sapato. Esse sapato foi pra perícia, ele lavou o sapato. Lavou. Só que essa algazinha que dá lá, dá naquela represa ali. É um certo? tipo de alga que tem naquela represa. represa. Que tem naquela represa. Nazaré Paulista. Entendeu? Em Nazaré Paulista. Foi um biólogo que fez e falou, isso aqui dá aqui. Então aí, essa já deu uma prova, que ele lavou, mas deu. Esse que eu peguei, era uma jaqueta de couro, tinha na hora que nós fizemos pra perícia, tinha uns de osso, porque quando ele joga ela na água, ele dá 2 tiros nela. Um tiro ela se defende, pega no braço, e a bala vai pra trás, e o outro pega no rosto, bem aqui perto do queixo. Entendeu? Tanto é que ela não morre. Ela morreu afogada. Tanto é que não teve ocultação de cadáver, não subiu a pena dele para 5 anos, porque o juiz é tão certinho. Doutor Anderson Filho. Presidente do primeiro tribunal do júri, né? Então, Doutor Anderson Filho. Então, ele não deu porque até então ela não morreu com os tiros, ela morreu afogada. Então não tem a ocultação do cadáver. Quer dizer, depois foi reformulado no tribunal e deram mais 6, 7 anos para ele, quando ele tentou baixar. Mas só tinha 2 provas em relação à represa. 3, né? Só tinha o telefone. O telefone, que esse eu guardei para os últimos dias. O sapato era o mais importante. O sapato era mais importante. E uma outra coisa que aconteceu, que pegou, mas aí só depois. E tem ele não lembro se ele falou mecânico, né? Mas ele estava lá pescando, eu chamei ele de pescador. E Nazaré Paulista, e viu quando um carro chegou com o farol ligado, ouviu alguns berros e viu uma pessoa empurrando um carro para dentro da água. Ele me ligou falando isso. Falei, Márcio, será que isso não é história de pescador? Não sei. Falei, então assim, vou fazer um ofício para os bombeiros. Eu quero esse cara, onde ele está, que eu quero ouvi-lo primeiro. Bom, primeiro que ele não passava quem era o mecânico, quem era o tal do pescador, que estava pescando, ficou como pescador, mas na verdade ele era mecânico. E ele vai com o bombeiro para lá, sem eu saber de nada. E acha. Aí vai o bombeiro para lá e para cá e não acha nenhum carro lá. Não acha nada. Bate. Tudo bate em tudo, porque é muito turva a água é escura. Então o bombeiro vai e vai batendo. Ele bateu, nada de carro, subiu. Não existe carro nenhum aqui jogado nesse local. Aí ele desce a última vez, o pai dela pediu, desce de novo. E bateu no carro. Achei um carro, que era o carro dela. Aí, o bombeiro pega, puxa o carro para cima. Aquela imagem que ela estava sentadinha no carro. Ela não tinha saído do carro. Porque ela estava dirigindo. Porque o banco está na posição que ela dirigia. E do lado direito o Misael, que o banco estava para trás. Mais para trás, porque entendeu? Ele é maior. É maior. Ela foi dirigindo para lá. Então foi aquilo. Ele pegou ela, devia ter marcado, na porta da próxima casa da mãe, que ele deixa o carro lá. 3 horas mesmo, ele estava no carro do Evandro. Sobe com ela para ter ido para lá. Já tinham combinado, como eles estavam se vendo. Todo final de semana. Tinha uma semana antes ele ia matá-la. Aí foram para lá. Foi onde ele matou. E o Evandro fez o quê? Não vou dizer que o Evandro foi atrás dele até lá seguindo, mas levou ele até o local onde ele subiu no carro dela e foi buscá-lo, que ele falou que só foi buscá-lo às 9 e pouco da noite. Aí nesse meio tempo, o que acontece? Ele acha o carro, o corpo dela com o vidro aberto, conforme o bombeiro balançou muito, que enfia gancho, puxa com... Né, o carro estava uns 6 metros, eu me lembro, de profundidade. No que subiu, ela saiu pela janela. O corpo sai. Então ela foi embora e foi no outro dia achado do outro lado. É nesse ponto que o caso Messer Nakashima entra para os anais da perícia criminal internacional. Diante da contestação dos dados telefônicos pela defesa, os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo decidiram buscar evidências em um campo altamente especializado: a palinologia e a ficologia forense, a ciência que estuda pólens, esporos e algas microscópicas. Quando Misael Bispo foi conduzido para prestar depoimento nos primeiros dias de investigação, os calçados e o veículo que ele utilizava foram apreendidos para exame pericial. Na sola do sapato de couro do suspeito, os peritos encontraram uma camada fina de lama seca. A princípio, poeira comum. Porém, ao submeter este material à análise microscópica avançada, os cientistas descobriram a presença de uma espécie muito específica de água aquática, a Stichioclonium. Esta espécie de alga não se desenvolve em solo seco ou em poças de águas urbanas. Ela necessita de condições microbiológicas muito particulares, água doce com certa correnteza e níveis específicos de oxigenação, características exatas da vegetação aquática que margeia a represa de Nazaré Paulista. A perícia realizou coletas de controle em dezenas de pontos da Grande São Paulo. Na casa do suspeito,
no hospital onde ele alegava ter estado e ao longo da represa. A alga encontrada na sola do sapato de Misael era quimicamente e biologicamente idêntica apenas àquela presente na margem onde o carro de Messia foi empurrado. A natureza havia deixado um caminho microscópico na sola do calçado do investigador. A prova biológica provou, sem margem para dúvidas matemáticas, que ele havia pisado na lama naquela represa, na exata noite. Da represa, que é onde o pescador estava. Você foi no dia que a gente fez a restituição, a reconstituição? Foi. Lembra que a gente pegou uma lua cheia, tudo igualzinho, ninguém enxergava nada. Esse cara, esse mecânico, esse pescador, conseguia enxergar tudo. Tanto é que eu falei assim para um dos caras que passou pelo Misael: se abaixa aí. Eu falei pro cara aí no rádio: o que o senhor tá vendo agora? Aí ele se abaixou. Irmão, ninguém enxergava nada. Eu fui do outro lado para ver. Esse cara enxergava tudo. Aí, bom, achou-se o carro sai, aquela cena toda que você viu. Quando eu vou pro local, o DHPP já teria que assumir, porque a partir do momento que é autoria conhecida, desaparecidos param. Mas eu continuei, a mesma briga e continuei. Tava contando a investigação e me fala: olha, tem um cara aqui em cima, o Evandro, esse cara tá sempre com ele. E aí que o Evandro fugiu. Aí já comecei aí comecei a levantar. Aí comecei a levantar o quê? Aquele tabuleiro que o Simon fez. Que é, por que ele para tanto? É onde ele trabalhava. Por que ele para tanto? Porque é onde ele também trabalhava, que era a tal da feira e o posto de gasolina que ele fazia bico. Que era o braço direito. Que era o braço direito dele, que é o que foi buscá-lo. E o que acontece? Quando cai esse grampo aí acha o corpo. Até então, o corpo achou, o seu Misael sumiu. Eu acho o corpo é isso, ele some. Some porque ele já sabia que a investigação começou a fechar. Começou a fechar, por quê? Ele não contava, né, que ia achar o corpo. Não tinha noção de que a gente ia achar o corpo. Aí a gente começou a montar a ligação, a alga do sapato, que isso foi que mandou ele pra cadeia também. Esse laudo. E outra coisa que aconteceu, quando ele sai, que ele vai buscá-lo lá nesse lugar, que ele sobe lá, que o cara vê ele sair, sumir, porque o farol do carro tá aceso, e quando empurra pra represa, o farol vai apagando, ela dá 2 berros, 2 gritos, acabou. Foi o cara viu. Morreu afogado. O conjunto probatório constituído pelo Ministério Público tornou-se inquestionável. A triangulação das antenas de telefonia, os depoimentos das testemunhas da represa, a cumplicidade do vigilante Evandro Bezerra e a evidência científica irrefutável da água aquática. Em março de 2013, o caso chegou ao Tribunal do Júri em Guarulhos. Foi um dos julgamentos de maior comoção pública e audiência da história do país, transmitido em tempo real para milhões de brasileiros. Diante do conselho de sentença, a tese do Ministério Público prevaleceu integralmente. Misael Bispo dos Santos foi condenado a mais de 20 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O cúmplice, Evandro Bezerra, também foi condenado pela participação na logística da fuga. O caso Messia Nakashima tornou-se um marco divisor de águas. Ele demonstrou ao Brasil e ao mundo como a convergência entre a tecnologia de dados e a perícia biológica avançada é capaz de desestruturar até mesmo crimes mais friamente calculados. Messia não pôde ter sua voz ouvida naquela noite na represa, mas a ciência forense deu voz ao solo, às antenas e aos micro-organismos que registraram a verdade. Obrigado por nos acompanhar nessa reconstrução investigativa e científica. Deixe sua opinião e reflexão nos comentários de forma respeitosa. Se você valoriza análises profundas, sérias e documentais do True Crime Nacional, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo documentário.